Companheiros, bem-vindos ao canal. Hoje, como já viram no título, temos a icónica Indian Scout. Contamos com um motor de 1133 cm3 com 100 cavalos de potência. De binário ou de torque, como queiram chamar, temos 97 Nm às 5600 RPM. Na suspensão à frente contamos com uma forquilha telescópica de 120 mm. Atrás contamos com dois amortecedores de 76 mm. Na travagem à frente temos single disc de 298 mm e atrás é igual, single disc 298 mm. O pneu da frente é um 130/90 roda 16 e atrás também roda 16 temos um 150/80. O peso em ordem de marcha são 256 kg, mas não se assustem porque tem o centro de gravidade muito baixo. E sem mais demoras e como diz o Pedro do Biker Life Portugal, bota para a estrada! Então vamos lá ao test ride, companheiros. Ligar aqui a ignição. Tirar o corta-corrente. Vamos lá isto. Ei, olha para este som. Oh, olha para este escape. Uma saída para cada cilindro. Brutal. Grande sonoro. Até dói. Vamos lá isto. Epá, isto é um privilégio enorme, companheiros. Isto é um privilégio enorme. Isto parece uma obra de arte. Parece mesmo uma obra de arte. Vamos lá engatar aqui a primeira. Epá, aqui este bocadinho de terra para fazer a homenagem ao Biker Life, não é? Uma máquina destas é icónica. Ou seja, é assim uma coisa muito rápida só para fazer um bocado de história. Portanto, a Indian começou em 1901, foi fundada em 1901. Esta Indian Scout, a primeira é de 1920. 1920. Pá, quase da minha idade. Vamos lá, que ele vai virar para ali. A de 1922 é a Chief, ok? Eu acho que é 22. Portanto, foram fabricadas bastantes também para ali no período da Primeira Guerra e depois na Segunda Guerra, por aí fora, mas não nos vamos perder muito com a história, porque isso também vão aí ao Wikipédia e veem no estante. Ora, começamos já por analisar a situação de te sentares na moto e sentir-te em casa. Companheiros, eu diria que é imediato, excetuando aqui a posição das pezeiras que são bastante avançadas, mas que rapidamente se habituam. Mas de facto a moto pode intimidar antes de sentares em cima dela, porque sabes que pesa 256 kg ou 254 ou 256, é uma coisa assim, ficas naquela, pá, isto é um bocado pesado. Só que como tem o centro de gravidade muito baixo, pá, ficas logo à vontade. E mais outra que ficas à vontade, que é a altura do banco ao solo, porque isto é mesmo amigo dos baixinhos. Eu não me considero baixinho, tenho 1,80 m e vou aqui impecável. Também não sinto que a moto seja pequena para mim. O display, também podemos já começar por descrever o display. Pá, este display, eu acho que isto dá para customizar, portanto meterem outro tipo de display. Este é o mais simples, é mesmo super simples, também não precisava de o mudar. Tem aqui basicamente quase tudo aquilo que eu preciso, exceto o nível da gasolina, porque por acaso faz um bocado de confusão. Eu antes de sair da Indian Motorcycle Lisboa perguntei, como é que estamos de gasolina, onde é que dá para ver a gasolina? Não dá, só dá para ver quando está na reserva. Portanto, isto basicamente, aqui tens a mudança engrenada, as horas. Eu acho que isto é o odômetro, penso que sim, mas se for o odômetro, ml deve ser milhas, não sei, confesso, isso também agora não é importante. Pronto, e aqui vês a velocidade a que vais, não é? Pois tem aqui estas funções todas do neutro, lá está, quando entra na reserva, piscas, direita e esquerda.
Também posso já começar por descrever aí os comandos. Portanto, aqui deste lado, pisca direita, desfaz ao centro, pisca esquerda, desfaz ao centro. Aqui tens os médios e os máximos. Aqui creio que é o passe, aqui à frente, exato. Mais buzina, impecável, portanto, super simples. Aqui corte de corrente e no fundo é o corte de corrente, exato. Mais aqui é o start, portanto tudo muito simples, acelerador, travão da frente, manete de embreagem. O travão da frente também é bem avançado, o travão de trás é bem avançado. Mas realmente é como vos digo, um gajo senta-se aqui, passado um bocadinho já está completamente em casa. Testar aqui um bocadinho da versatilidade disto no trânsito, vamos experimentar. Companheiros, isto não é para fazerem, hein? Como eu já digo várias vezes, eu estou só aqui a testar, super seguro, com muito percalço, porque isto não é para andarem a fazer, porque pronto, vocês sabem, não é para andarem a fazer, pronto. E agora ali com o comboio a passar, isto é fixe porque um gajo põe-se aqui em pé, olha para isto é uma maravilha. Mas isto mexe-se muito bem, é tudo muito apertado, não é? Muito apertado mesmo. A posição de condução é soberba, é bastante diferente do normal, não é? Vais aqui quase curvado. Em termos de conforto, a moto não é confortável, mas também não é construída para ser confortável, não é? É mesmo assim, é construída com um propósito que não é propriamente o de ser confortável. O banco é assim para o duro, a suspensão também está muito firmezinha, embora filtre muito bem. Filtra muito bem, mais ou menos. Portanto, é uma suspensão mais para o rijo, e o banco de facto é bem mais para o rijo, mas tranquilo para estas voltinhas aqui. Não acredito é que para fazer uma grande viagem que faças muitos quilómetros sem parares. O depósito também são de 12,5 litros, creio eu, portanto não vais ter que parar ao fim de algum tempo. Se calhar até é feito de propósito um depósito com menos capacidade, precisamente para tu teres que parar. Obrigadíssimo, amigo. Ela rola muito bem em baixas, muito bem. Vais aqui tranquilamente. O propósito destas motas também é para ires com calma, embora isto tenha um grande disparo, e já vamos testar aí mais à frente a aceleração e a travagem. O propósito disto é ires andando tranquilamente e não ires com grandes velocidades, para já, porque isto é uma naked, não é? Portanto, ou seja, não tens aqui vidro, não tens proteção nenhuma para te cortar o vento, e levas com a ventaça toda. Portanto, a partir daí dos 120 não acredito que seja muito confortável de levar com a deslocação do ar, não é? Muito sinceramente, mas é como vos digo, isto não é para andar depressa, é para andar com muita calma, sobretudo curtir a vida. É mesmo uma cena legalize, é mesmo uma onda completamente diferente daquilo que estamos habituados. E então aí mais à frente vamos testar a travagem e a aceleração, como já disse, que acho que é importante para mim sentir como é que rola um bicho destes. Vamos testar isto também ali nas curvas, para ver como é que se mexe. Agora estamos a testar na parte da calçada. Eu, como já tenho dito várias vezes nos test rides do meu canal, portanto isto acaba por ser, entre aspas, pista de testes. Este empedrado é muito lisinho, mas é empedrado, não deixa de ser empedrado. E ela portou-se aqui lindamente, nem senti. Nota-se logo o disparo disto. Isto parece que vai sempre muito cool, mas começas a rodar punho e sentes mesmo que isto responde de uma forma, parece um relógio suíço, impecável. Companheiros, e também aproveito para vos falar aqui nestes espelhos retro, assim mais baixinhos.
Epá, eu pensava que isto não se veria assim tão bem, mas de facto isto tem uma visibilidade, epá, incrível, incrível. Epá, muito fixe, pá, muito fixe. Ora, vamos lá então testar o travão de trás. Portanto, eu vou aqui em quarta, vou meter em sexta, para ele não ir a travar nada com o motor. Trava sempre um bocadinho, que vai em sexta, não é? Mas aquela situação da moto aí largada. Portanto, vou ao travão da frente. Ok, ok. Achei que, até deixei a moto ir abaixo, achei que podia travar um bocadinho melhor, companheiros, um bocadinho melhor, porque isto, o facto de ter só um disco à frente, eu desconfiei logo de início, mas não quis dizer nada, quis testar e de facto, epá, naquela travagem normal de circulação, tudo bem. Agora numa travagem a fundo, notei que isto falta aqui um bocadinho, falta-lhe outro disco. Muito sinceramente é o que eu acho. Quanto a mim, com mais um disco é que era. Portanto, vamos aqui em sexta, vamos ao travão de trás, vamos lá experimentar. Ok, tudo bem, não é super eficiente, pá, trava, abranda bem, não, pá, não fiquei maravilhado com estes travões, muito sinceramente não fiquei. O trás tudo bem, que é mais na onda de abrandar, mas é pá, eu vejo pela minha, faço a comparação e com muitas motas que faço os test rides, não acho que estes travões sejam muito eficazes, de facto não acho. Vamos lá então testar uma aceleraçãozita, eu vou meter em quarta e vamos lá dar. Ela! É bichinha! Porra, ganda pulmão, pá! Porra! Vai lá, vai, meu! É pá, não estava à espera disto, muito bom, pá! Que grande a resposta, pá! Que grande a resposta, sim senhor! Pá, tem um poder de aceleração incrível, incrível! E eu ia assim em baixas, portanto, notou-se ali o torque que a fez disparar em baixas, pá, e com 100 cavalos, isto quando começar a rolar, quando for cá bem em cima, pá, isto deve ser uma coisa do outro mundo. Aceleração, pá, completamente satisfeito, maravilha mesmo, maravilha. Eu ainda vou dar ali mais um gás à frente para ter um segundo teste ali na zona das curvas, pá, mas isto dispara muito bem, pá, que eu tenho vindo muito soft, pá, nunca tinha andado num bichinho destes, há aquele período de adaptação e ainda não lhe tinha rodado o punho, a sério. Deixa eu lá, então dá mais um gás. Bem, grande disparo, companheiros, grande disparo, fogo, pá, isto é muito fixe mesmo, pá, muito fixe. Vamos lá ver aqui nestas curvinhas que são maravilhosas, como é que ela se porta. É pá, isto é brutal, meu, olha isto a deitar-se. Não é que isto deita-se tão bem, tão bem, tão bem. É pá, muito fixe, porque normalmente dizem que este tipo de motas não curva bem. Porra, esta moto curva para caraças, meu. Curva mesmo muito. Ora, vamos então a considerações finais, companheiros, fazer aqui esta curvinha primeiro, que é uma delícia. É pá, gosto tanto desta estrada e desta motinha a curvar, maravilha. Considerações finais, se é uma moto que eu teria, companheiros, quem é que não teria uma moto destas? Uma moto icónica, epá, que parece que foi desenhada, talhada à mão, ao pormenor. Isto é uma autêntica obra de arte, portanto, mais que não seja pela obra de arte que isto é,
quem é que não teria, companheiros? A moto é lindíssima, lindíssima. Podes dizer é que não é o teu estilo de moto, aquilo que normalmente que te apela mais. Companheiros, é tranquilo, é tranquilo. Eu teria uma moto destas, tinha era que trocar de capacete, não é? Porque isto de andar de capacete de trail numa moto destas, só mesmo aqui o polo do canal do Caracho a fazer esta figurinha, mas está-se bem, é tranquilo. Já deve estar a ser gozado à boé, desde o início do vídeo, desde que meti o capacete. Está-se bem, companheiros, riam-se aí à brava, tranquilo. Portanto, teria uma moto destas com certeza. Confesso-vos que esta moto deve rondar os 15 mil euros fora os documentos, não é? Confesso-vos que uma 1133 cm3 com 100 cavalos e com 97 Nm, e ainda por cima com a robustez e a qualidade que se nota nesta moto, confesso-vos que pensei que fosse mais cara. Confesso. Não estou a dizer que 15 mil euros que é barato, nem pouco mais ou menos, 15 mil euros é bué, mas para aquilo que eu tenho visto de outras motas, para a qualidade que esta apresenta, companheiros, vocês ficam assim, porra, é 15 mil, é um facto. Coisas que posso dizer contra, que não gostei assim tanto, não é contra, é que não gostei assim tanto. O facto de este display não trazer aqui quantidade de combustível, dava muito jeito, dava mesmo muito jeito, mas como já vos disse, acho que é possível customizar e meterem aqui um que tenha isso tudo. Eu acho que até há uns que têm isso tudo e mais um par de botas, portanto, é tranquilo. Uma coisa que me deixou um bocadinho à toa foi a travagem a fundo, ou seja, aqui durante as voltinhas vais tranquilamente, baixa velocidade, tranquilo, não tens que travar repentinamente, safa-se muito bem. Em situação que precises travar a fundo e que vás um bocadinho mais depressa, acho que isto já merecia ali um duplo disco, muito sinceramente, merecia mesmo ali um duplo disco. Não sei se o próximo upgrade já terá o duplo disco, mas era um caso a considerar, companheiros, era um caso a considerar, porque ela morde, mas não morde muito bem, entendem? Morde bem, mas não morde muito bem, é por aí. De resto, prestação da moto, adorei. Em baixas, rola muito bem, tem uma força, portanto, ali em baixas ali com os 97 Nm, tudo bem que é às 5600 que atinge ali a força máxima, não é? Mas em baixas, impecável, rodas e ela sai, impecável. Em termos de cavalos, 100 cavalos é excelente. Embora esta máquina tenha 256 ou 254 kg, mas como vos digo, companheiros, nem sentem o peso. Vamos acabar mais uma vez aqui nas estradinhas da Peninha. Eu não podia deixar de fazer aqui estas curvitas, porque isto é quase uma cena sagrada, trazer uma motinha para aqui. Estão as motinhas que eu gosto, que felizmente são quase todas as que tenho testado. É um prazer enorme fazer estas curvas da Peninha, que me trazem recordações de infância. É mesmo brutal um gajo poder andar aqui e poder usufruir de uma máquina destas, e andar numa estrada destas, que ela própria também é icónica, esta estrada. Quem não se lembra dos ralis quando passavam aqui na zona de Sintra, é icónico isto aqui, companheiros. E com isto tudo, sendo assim, falta a despedida do costume. Faz o favor de ser feliz, porque isto é do caracho. Vamos lá dar aqui mais uma curvinha. Bora lá. Só mais uma.
Um abraço, companheiros.